Fala, Masters! Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Alves, sou especialista em SEO e muito bem-vindo ao canal SEO Master. Se você ainda não é um Master no SEO, se inscreva no canal, deixe seu like, que eu vou trazer conteúdos e dicas importantes para você melhorar o SEO do seu site. Então, bora pro vídeo? Normalmente, um artigo que a gente venda é um artigo com a palavra-chave fundo de funil. Para quem não viu meu vídeo sobre funil de SEO, eu vou deixar um vídeo aqui, um card aqui para vocês verem depois. Existem palavras topo, meio e fundo de funil. Normalmente a palavra, o artigo que vende são aqueles fundos de funil, que seria aqui no nosso caso usei a palavra como exemplo, serviço de SEO. Quem pesquisa serviço de SEO no Google, normalmente tem uma intenção já de compra, ele quer fazer um orçamento, está precisando de um serviço de SEO. Isso daqui, então a gente ia trabalhar um artigo com essa palavra-chave exata, serviços de SEO. Bora supor que o meu artigo que eu quero vender vai ser essa palavra-chave, serviço de SEO. Então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar um artigo completo com LSIs, palavras-chave relacionadas, perguntas frequentes. Vamos também criar uma tabela de preços, valores de preço, que isso daí dá como os dados estruturados para o Google e ele ranqueia bem. Porém, essa aula aqui é para falar de linkagem interna e não de como escrever um artigo. Então vamos focar na aula. O que eu faço? Eu escrevo esse artigo, escrevo ele bem elaborado e começo a ranquear ele no Google. Depois que eu escrevi esse artigo, aquele artigo bem informativo, não seja uma leitura cansativa, mas sim de forma dinâmica, o que eu vou fazer depois? Eu vou escrever outros artigos com assuntos relacionados, que seria esse. Isso daqui seria para Tier 1. Para quem não sabe, eu dei um exemplo aqui, SEO para iniciantes. Esse daqui seria um artigo educacional, topo de funil. Eu vou linkar esse artigo aqui para esse artigo. E em qual palavra que a gente vai linkar ele? Vamos linkar ele na palavra SEO. Simplesmente só SEO. Aqui também, outro artigo, né? Benefícios do SEO. Também seria uma palavra topo de funil, educativa. Então vamos linkar ele também em SEO. Se você quiser, mas eu não ranqueio o meu site, não é pelo artigo, é pela home. Eu vendo pela home. Então, só você apontar para a sua home, não tem problema nenhum. Eu estou ensinando para o artigo que é o mais usado. PA, ou autoridade página, são mais fáceis de ranquear do que a própria home. E aqui outro artigo relacionado, como funciona o nosso serviço de SEO. Então, ou seja, você vai estar criando uma árvore ali de links internos. Você percebeu que aqui você escreveu SEO para iniciantes, você está educando, benefícios do SEO, você está escrevendo outro artigo falando sobre benefícios do SEO, como funciona o nosso serviço de SEO, isso daqui já é meio de funil, então você vai escrever um artigo sobre isso e jogar para esse artigo principal. Outro artigo que você vai escrever, artigos relacionados, ou seja, o que é SEO? O que é SEO? Também uma palavra topo de funil, você vai jogar para esse artigo aqui, o principal que está aqui no meio. E depois disso, o que a gente vai fazer? Depois que você fez a sua análise de palavras-chave, se você ainda não sabe fazer análise de palavras-chave, vou deixar um vídeo aqui, falando como analisar palavras-chave. O que você vai fazer agora? Você vai escrever o artigo de Tier 2 ou Tier 3, no caso, depende de como você avalia. Eu avalio como Tier 2. Aqui é um artigo suporte para o segundo artigo. Ou seja, a gente vai escrever uma palavra relacionada a essa palavra SEO. Então, assim, se você está falando SEO para iniciantes, você pode usar outra palavra falando de SEO para intermediário. Bora supor que você vai jogar para esse artigo aqui. Ou ferramentas de SEO. Ferramentas de SEO, você vai jogar para esse artigo aqui que vai jogar para isso aqui. Você também pode estar jogando para home, só que o que você não deve fazer? No meu caso, como a palavra-chave aqui no meio é serviço de SEO, eu nunca linko esse artigo aqui, você pode até linkar o artigo principal para home, mas nunca linka ele nessa palavra-chave, serviço de SEO. Por quê? Porque se você linkar o seu artigo principal na palavra-chave exata que você quer ranquear, serviço de SEO, essa autoridade vai passar para outra página dentro do seu site ou para a sua home.
e aqui dos demais. Por isso que eu falei para você linkar em SEO, porque o Google ele vai fazer toda aquela análise ali e vai ver que esse assunto está relacionado ao seu artigo principal que você quer ranquear, que é SEO. E assim você vai construindo a sua linkagem interna. Por quê? Normalmente o Google, ele não, hoje em dia, antigamente existia uma técnica que você repetia keyword surf, que é você repetir a mesma palavra-chave várias vezes a mesma palavra-chave. E hoje em dia, com as atualizações do Google, ele até penalizou essa repetição de palavras-chave. Tanto é que você for olhar no Rank Match ou no Yoast SEO, nesses plugins, ele tem um limite de densidade de palavras-chave que você pode usar, que eu acredito que no Rank Match é até 2.50, que é para não ficar aquela palavra-chave excessiva demais no mesmo artigo. E por quê? Então, nessa atualização do Google, o que ele trouxe? Essa aula aqui é mais teórica, mais didática, ela não é uma aula na prática. Ele trouxe palavras relacionadas. Exemplo, hoje em dia, para o seu artigo ranquear, ele não precisa ter a mesma palavra-chave exata repetindo várias vezes. Você pode colocar aqui, ó, exemplo, serviço de SEO, e no mesmo artigo aqui você colocar alguma palavra relacionada ao SEO, tipo estratégias de SEO, ferramentas para SEO, quais são os benefícios do SEO para a sua empresa, e assim, ir ranqueando. Por isso que eu falei que nos demais artigos aqui, que são os artigos de suporte, são artigo topo de funil, artigo meio de funil e artigo fundo de funil, tem todo aquele trâmite de educar o leitor e mandar ele para o seu artigo principal, que é o artigo que vai vender, que vai jogar ele para o fundo de funil. Então você vai atingir todo o público possível. Você vai atingir público de topo de funil, meio de funil e o principal, que é o fundo de funil, que a gente quer a venda, né? E assim vai ranqueando os artigos, vai se tornando aquele, agora não um glossário, mas porém é como se fosse um glossário cheio de palavras-chave relevantes, um conteúdo que traz autoridade no seu nicho. E quanto mais o nicho for nichado, melhor. E agora também eu quero falar, se você está começando no SEO agora, ou se já está há muito tempo, mas ainda não tem um plugin Rank Match Pro ou Yoast Pro, estou aqui na hospedagem na Polho, ó. Ela é muito boa, é uma hospedagem dedicada, existe diferença de hospedagem, também interfere no seu SEO. Se você tiver uma hospedagem compartilhada, isso pode interferir no seu SEO, sabia disso? Uma pessoa pode fazer alguma coisa e levar penalidade naquele IP, e você também, seu site pode ir junto nessa brincadeira. Então eu indico sempre usar uma hospedagem dedicada. E o bom dessa hospedagem, que ela tem aqui no plano Buzzers dela, ela traz alguns plugins Pro grátis, 100% originais e gratuitos, ó. Rank Match Pro. A última atualização aqui, vocês veem que ele atualiza recorrente. Hoje nós está no dia 3, ele atualizou no dia 28. Foi a última atualização dele, Rank Match Pro. E tem o Yoast Pro também. Yoast SEO Pro. Esse daqui no caso é o Free, mas tem um Pro aqui também. E tem um Elementor. Se você é designer que está trabalhando aí, ó, tem um Elementor Pro também, ó. Elementor Pro atualizou dia 21 do 11. Nós está no dia 3. E é essa a dica. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem estar adquirindo hospedagem muito boa, juntamente com esses plugins Pro. E é isso, a aula de hoje foi isso. Eu demorei um pouquinho a gravar, porque eu estava gripado. E também tem eu estou fazendo um cronograma para gravar mais aulas, para trazer mais vídeos, mais dicas importantes. Então é isso, se você gostou do vídeo, chegou aqui nesse canal, está gostando do conteúdo que eu estou trazendo, eu vou trazer conteúdos mais na prática. Isso daqui é um conteúdo teórico ou didático para você entender melhor os conceitos do SEO, porque SEO não é só achismo, SEO é ciência de dados, que a gente tem que entender o algoritmo do Google. Então se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Fui!